muito obrigada pela vossa presença. Para mim é muito gratificante e começo por agradecer à Rita que fez esta introdução. Alguns dos meus amigos sorriram quando eu disse a apresentação vai ser no Corte Inglês e disseram com um ar seráfico que tinha que ser, para ti tinha que ser Corte Inglês. Sabem claramente a minha preferência por um local onde faço compras, onde encontro amigos, onde muitas vezes venho ao cinema, ver a história do cinema em tapas. E, portanto, muito obrigada por nos terem acolhido, muito obrigada por terem reservado este espaço e este tempo para nós. E, dito isto, quero agradecer particularmente ao meu querido professor João Paulo Fajó, que está sempre pronto a aceitar os meus desafios, as minhas maluqueiras, com quem eu tenho aprendido imenso, com quem eu continuo a aprender todos os dias. Nós temos um foco nas pessoas, pessoas são pessoas e, portanto, é com todo o gosto que eu apresento o professor João Paulo Fajó, que é, além de professor, autor, conferencista nas áreas da gestão e pessoas e liderança, ligado à UAL, além da sua própria empresa, muito ligado à UAL, e uma pessoa com quem eu continuo e quero continuar a aprender em cada dia que nos encontramos ou que interagimos. Portanto, João Paulo, super obrigada, é um gosto tê-lo aqui comigo, era a companhia que eu precisava hoje aqui comigo para me sentir um bocadinho mais confortável. É muito fácil falar para plateias quando não estamos a falar sobre nós próprios, quando estamos a falar sobre temas que não têm diretamente a ver connosco, mais difícil quando falamos sobre nós. Eu vou-vos contar um bocadinho a minha história, porque, obviamente, eu não vou falar sobre o livro. O livro é fruto de uma história, é fruto de um percurso, e para isso, para falar sobre ele, tenho o professor João Paulo Fajó. Eu vou-vos contar, começando por fazer uma declaração, diria eu, de princípios, aquilo em que eu acredito e aquilo que me move hoje em dia e que me tenho movido ao longo dos anos. E nessa medida começo por vos dizer que há um aforismo que eu gosto muito, que é: somos o que pensamos e as escolhas que fazemos. Acredito vivamente que é o nosso pensamento que alinha as nossas escolhas, são as nossas crenças, a imposição de limites, aquilo em que acreditamos, com tudo aquilo que é o nosso pensamento, que vai ter uma influência direta no processo de tomar a decisão e que vai evitar as nossas escolhas. Eu tenho feito muitas escolhas ao longo da vida, como todos nós, algumas muito bem sucedidas, mas aquelas que não foram bem sucedidas foram aquelas em que eu mais aprendi e que mais cresci. Nesta medida, o que é que me guiou desde muito pequena, desde miúda? Uma enorme curiosidade. Eu acredito que a curiosidade é sobremaneira importante para a aprendizagem. Sem curiosidade não há aprendizagem. Eu era uma miúda extraordinariamente curiosa, alimentada por pais que puxavam por mim, em particular o meu pai. No meu tempo, como podem imaginar, como no tempo de alguns de vós, não havia Google, não havia internet e, portanto, era a ler, era na biblioteca que eu mais aprendia e devorava livros desde muito nova e, além disso, tinha um vício que hoje quase me faz sentir ridícula, que era aos 7 anos eu agarrava no jornal e lia os títulos do jornal e ao jantar o tema preferido é: explica-me o que é que quer dizer esta notícia ou o que é que isto está a acontecer. Um mundo muito diferente hoje, com algumas semelhanças, mas bastantes diferenças, e esta curiosidade levou a que eu tenha uma avidez pela aprendizagem, e hoje agradeço a cada um de vós que estão aqui comigo por estarem presentes, porque tenho uma sala cheia de amigos, dentre eles clientes, ex-clientes, parceiros, a minha querida filha, família. Portanto, é muito importante para mim, porque quero-vos agradecer de viva voz tudo aquilo que tenho aprendido convosco, e não me estou a referir ao meu percurso profissional, mas sim aquilo que tenho aprendido convosco como pessoa, como indivíduo. E eu digo-vos que indivíduo para mim é uma palavra muito especial. Tal como não havia Google quando eu nasci, também não havia ecografias.
E quando não havia ecografias, quando a minha mãe soube que estava grávida, começou com o bebê, a bebê, o menino, a menina. E o meu pai disse: querida, não parece nada bem esta história, porque quando nascer, seja rapaz, seja rapariga, vai saber que havia um ou a e que poderia haver eventualmente uma preferência. Portanto, o que é que vamos fazer? Até o bebê nascer, vai ser um indivíduo. Portanto, eu até nascer fui o indivíduo. E quando eu nasci, lá resolveram pôr um nome, Emília Maria, a menina, a Emília Maria, contrariamente a não sei quantas Marílias que havia na família, com o nome trocado, mas com Tom Moffat e com todas as outras. E, portanto, o indivíduo, para mim, é o indício de um ser humano, com a sua identidade, com o seu desenvolvimento, com aquilo que quer afirmar-se e ser. E, além de ser muito curiosa, percebi que gosto muito de fazer aquilo que gosto e aquilo que quero. E isso eu só consegui através de uma enorme disciplina. Acredito que a disciplina é a maneira de criar tempo, é a maneira de ter mais tempo para fazer tudo aquilo que eu gosto e aquilo que eu quero. E esta disciplina leva-me a um outro conceito que provavelmente eu na altura não conseguiria definir como tal, mas de liderança. Liderar a minha própria vida. O que é que eu quero, o que é que eu não quero, um gostinho especial por quebrar algumas regras, especialmente aquelas que não fazem sentido, e uma maneira de pensar diferente, de pensar um bocadinho às vezes contracorrente, às vezes de pensar de uma maneira que eu dizia, mas sou eu que sou estranha ou são as outras pessoas que são todas muito conformistas. Na verdade, o pensar diferente foi aquilo que me guiou à aprendizagem, ao crescimento e ao meu desenvolvimento. Como uma mulher que eu tenho alguma admiração, a filósofa Hannah Arendt, dizia no meados do século XX, atrevem-se a pensar de maneira diferente, e eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, é preciso pensar de maneira diferente, com pessoas, com indivíduos e com comunidades. É isto que nos vai levar a um crescimento, a um reposicionamento no mundo que precisa dele. E para mim a liderança tem que ser uma liderança mais sustentável do que nunca, mais resiliente e uma liderança com impacto. Uma liderança impactante. Se nós terminarmos o século XX naquilo que era designado essencialmente no mundo militar como um ambiente VUCA, o famoso ambiente VUCA, vulnerável, incerto, complexo, ambíguo, claramente o paradigma mudou neste século XXI. E há 4 ou 5 anos atrás, exatamente em 2020, nós temos um urologista, segundo designa o senhor como tal, que diz que nós atualmente estamos num ambiente muito frágil. Aliás, todos nós nos apercebemos disso, seja qual for o rótulos ou os acrónimos que inventarmos, num mundo frágil, num mundo em que a ansiedade impera e é crescente, num mundo não linear, já não há um nexo de causa e efeito muitas vezes, e somos surpreendidos com fenómenos completamente estranhos e muitíssimo incompreensível para aquilo que são os nossos padrões, ou para aquilo que deveriam ser os nossos padrões, como indivíduos, como empresários, como líderes, como sociedade. E quando faço esta minha curiosidade inssaciável, esta vontade de aprender, esta vontade de partilhar, eu só consigo viver fazendo algo que vá para além daquilo que eu preciso de fazer para mim, de ter algum impacto, seja ele qual for, e os outros estarão cá para julgar se é melhor ou pior, mas este meu percurso mudou radicalmente com o nascimento da minha filha. Tinha-me dado imenso jeito que ela viesse com um livro de instruções. Não vinha, paciência, cresci, aprendi, foi o fruto, tem sido o fruto da minha maior aprendizagem nos últimos 29 anos e alguns meses. E, em particular, eu dediquei este livro à Carolina, porque nos últimos 6 anos Carolina teve um impacto muito maior na minha vida do que se pode imaginar. Faz o seu curso de gestão, mestrado em finanças, muito independente a quem é que ela sairá, tanto a um como ao outro, como eu costumo dizer, e muito virada para a sustentabilidade. E, em particular, nos últimos 6 anos, e ainda por cima durante uma pandemia que nos fechou
e que nos fez reinventar. As nossas conversas começaram a andar muito à volta da sustentabilidade, do bem-estar, do cuidado do outro, da preocupação com a natureza, com os animais, com aquilo que temos que preservar e que eu costumo dizer, se temos um corpo, temos que cuidar bem dele, temos um planeta e temos que cuidar bem dele. Eu não sei até quando a Carolina teve consciência da influência que teve quando falávamos de documentários na Netflix, que eu às vezes tinha dificuldade em ver até ao fim, pela sua violência, da maneira como começámos a falar dos objetivos de sustentabilidade das Nações Unidas, como falávamos de bem-estar, como falávamos do que é estar fechado durante uma pandemia, a falta do contacto, tudo aquilo que faz sentido nós pensarmos e nós repensarmos e refletirmos. Portanto, eu dediquei o livro à Carolina, muito obrigada, minha querida, porque de facto foste a minha maior inspiração, porque a partir desde há 6, 7 anos, eu comecei a interessar-me de facto por liderança regenerativa.